Olá pessoal, meu nome é Marina e vocês estão no canal da UNA Assessoria Linguística. Aqui a gente fala toda semana sobre escrita científica em inglês para pesquisadores brasileiros. Se você é um deles, eu já te convido para se inscrever aqui embaixo no nosso canal e deixar o joinha, porque o vídeo de hoje é muito interessante e importante para quem está começando ou para quem já escreve em inglês, né? E quer dar uma melhorada nos artigos científicos. Como vocês já devem ter visto aí na thumb e aqui no título do vídeo, eu vou falar um pouco sobre o texto rebuscado. A gente sabe que o artigo científico é um texto formal, né? Não é um texto que a gente vai escrever igual a gente conversa, né? Ou então um texto literário, é um texto formal em que a gente vai usar a norma culta da língua, né? Seja em português, seja em inglês, mas ele não é um texto rebuscado. Muita gente, na tentativa de ser formal na escrita, acaba complicando muito e aí escreve um texto muito rebuscado, muito floreado, que acaba ficando difícil de ler. E esse não é um objetivo do artigo científico. O artigo científico ele é formal, mas ele também é objetivo e direto. Ele é um texto, no final das contas, simples. Não no sentido de simplista, né, de simplório, que você fala coisas de forma muito básica. É no sentido de você ler aquela expressão ou ler aquele conteúdo e entender com clareza aquilo que está sendo dito, né? E não ficar tentando desvendar o sentido daquilo. Então, o que eu vou falar para vocês hoje é o que leva um texto a ser rebuscado, né? E como que a gente pode arrumar isso para deixar um texto, o artigo científico mais claro e realmente comunicar a mensagem que a gente quer passar. Para começar, eu quero trazer dois conceitos importantes aqui para esse vídeo. O primeiro é o registro e o segundo é o estilo, pensando na escrita científica em inglês. E esses dois conceitos também valem para o português, certo? O primeiro é o registro. O que é o registro, né? Quando a gente fala, o texto tem que ter um registro tal, registro formal, registro informal. Quando a gente fala de registro na escrita científica, a gente está falando principalmente sobre um texto formal ou um texto informal. Existem outros tipos de registro, né, como registro regional, né, uma pessoa que usa determinadas palavras ou uma determinada construção de frase ou determinadas gírias, né, expressões que são próprias de uma região. Mas isso não vai entrar aqui no nosso caso. O que a gente vai olhar é sobre registro formal e informal. E daqui a pouco eu vou apresentar uma diferença para vocês, algumas diferenças entre um e outro. Outra coisa diferente é o estilo de escrita. No estilo de escrita, a gente vai ter algumas características próprias desse aspecto, né, da escrita científica, que eu também vou mostrar para vocês daqui a pouco. Eu já falei aqui, né, que o artigo científico ele tem um registro formal. E aí eu vou apresentar para vocês algumas diferenças entre formalidade e informalidade para vocês saberem distinguir e usar a parte correta, né, na escrita do artigo científico. Na diferença entre formalidade e informalidade, a gente tem principalmente a forma de se comunicar em termos de uso da norma culta. Um dos primeiros pontos de diferença entre um registro formal e informal é o uso da norma culta. Então, no registro formal, a gente usa a norma culta da língua. O que é isso? A gente escreve conforme está na gramática, conforme a gramática diz que é o correto, né? Que aquilo é o padrão da língua. Já no registro informal, a gente tem a coloquialidade, que é aquele registro mais próprio da fala, né? Quando a gente conversa, a gente fala de um jeito diferente da forma como a gente escreve um artigo científico. Então, quando a gente fala na diferença entre registro formal e informal, a gente tem essa característica, né? Um usa o padrão da língua, né, a norma culta, e o outro usa a coloquialidade, que é mais próximo da fala. Derivando dessa característica, a gente tem o tipo de pronúncia, né? Se a gente for para o âmbito da conversa, a gente pode ter um registro formal falado. E no registro formal, a gente vai pronunciar todas as palavras corretamente, vai pronunciar as palavras completas. E no registro informal, a gente vai pronunciar provavelmente as palavras emendadas. Emendadas não, né? Encurtadas. E vai falar de um jeito mais, talvez mais rápido, mais cheio de gíria, mais ritmado, de um jeito diferente. Vou dar um exemplo aqui, né? Que a gente está aqui em Minas Gerais, eu estou em Minas Gerais. Quando a gente fala, tomar um cafezinho,
né? Um pãozinho de queijo. Esse tipo de fala, ela é informal. Se a gente fosse falar formalmente, ia ser um cafezinho. Indo um pouquinho para o inglês, para exemplificar essa diferença do formal e do informal, a gente pode falar sobre as contrações. Já viram quando a gente usa, por exemplo, a expressão it is, né? Se você for escrever formalmente, por exemplo, no artigo científico, você vai escrever it is, separado. Se você for falar, ou se você for escrever um texto mais informal, um post na internet, ou até um e-mail, você pode contrair e colocar its, né? I-T-S. E aí você tem uma diferença de registro formal e informal. Então, gente, eu vou deixar aqui bem registrado. Quando a gente escreve artigo científico, a gente não usa contração, de jeito nenhum, certo? A gente não vai contrair nada, a gente vai escrever they are going to. A gente não vai escrever there, ou então gonna, wanna. Tudo isso são coisas informais que a gente vai usar em outros lugares que não o artigo científico. Outra diferença que pode aparecer no registro formal e informal é a escolha das palavras, né? Então, enquanto no formal a gente escolhe palavras, não vou dizer rebuscadas aqui, mas mais formais mesmo, no registro informal a gente escolhe palavras mais gerais, que as pessoas conhecem mais. Então, no registro formal, às vezes a gente vai usar, por exemplo, uma palavra de origem latina em inglês. Por exemplo, solicit. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais pra frente. Mas as palavras latinas, de origem latina, em inglês, elas costumam ser mais formais. Então, muita gente opta por usá-las no artigo científico. E as outras palavras, que são de origem germânica, elas são mais comuns. Então, às vezes, as pessoas fazem essa troca. Mas nem sempre é uma troca muito inteligente. Vou falar um pouco mais sobre isso, mas também já falei sobre isso em outro vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês. E uma última característica que eu vou pontuar aqui é sobre a pontuação. A pontuação na escrita formal, ela no registro formal, né, ela segue o que é falado na gramática, né? Então você usa ponto, vírgula, 2 pontos, travessão, conforme a gramática dita. Já no registro informal, essa pontuação ela varia muito. Se vocês forem olhar posts de internet, né, no Instagram, no Twitter, mensagens no WhatsApp, às vezes até e-mails, a pontuação não é muito certa. E tudo bem, porque dá para entender, né, o que está acontecendo lá, dá para entender a comunicação, mas no artigo científico isso não pode acontecer, né? Vai parecer como um erro e pode até atrapalhar a forma como você está se comunicando. Então, a pontuação tem que ser correta. Bom, eu mostrei aqui para vocês algumas características do registro formal e informal e agora eu vou passar para o estilo de escrita. O que é o estilo de escrita científica? No estilo de escrita científica, a gente tem a primeira característica, que é a que eu já falei antes, que é o registro formal, né? O uso da norma culta, da norma padrão da língua em que você está escrevendo, seja português ou seja inglês. Depois, a gente tem a característica da objetividade, da clareza e da concisão. Esses 3 pontos, eles aparecem tanto em português quanto em inglês, mas em inglês é mais ainda. E por que a gente precisa dessas 3 coisas, né? Porque o texto científico, ele está comunicando uma pesquisa, né? É um documento com dados importantes que vão ser usados na prática. Então, essa comunicação que acontece no artigo científico precisa estar muito clara e precisa ser muito objetiva, né? Porque a ciência tem essa característica de ser algo objetivo, né? De ser algo que você lê, entende, e aí outra pessoa lê também entende a mesma coisa. Não tem espaço para interpretações diferentes, para comunicações diferentes, mensagens diferentes. Tem que ser muito objetivo mesmo. E aí é um texto bem direto, né? Não é um texto floreado, não é um texto rebuscado, como a gente vai ver ainda mais nesse vídeo. Bom, mas aí pensando em quem escreve um texto formal, usando uma estratégia rebuscada, qual que é o problema, né? O que a pessoa mais comete que leva o texto dela a ficar difícil de ler e muito floreado? Eu vou comentar aqui com vocês 4 pontos principais, que são uso de palavras pouco comuns, nominalização, e eu vou explicar o que é já, inversão da ordem direta da frase, que é trocar os elementos de ordem, né? E uso da voz passiva. Eu vou explicar cada um deles agora.
Quando eu falo de palavras pouco comuns, eu volto um pouco naquilo que eu disse sobre as palavras latinas e germânicas em inglês. As palavras latinas tendem a ser mais formais e as palavras de origem germânica tendem a ser mais comuns. E aí, qualquer questão aqui, quer dizer que eu não posso usar palavras de origem germânica, porque meu texto vai ficar pobre? Não exatamente, porque quanto mais você vai para as palavras latinas, mais distante você fica do seu leitor. Porque muitas vezes os leitores não conhecem as palavras de origem latina, de tão formais que elas são. Então, às vezes, vale mais a pena play safe, né? Ficar ali na segurança de uma palavra comum e comunicar claramente a sua mensagem do que usar uma palavra latina rebuscada que ninguém vai entender. Então, o que eu recomendo é que vocês optem pelas palavras germânicas mesmo. Não tem problema usar as de origem latina, mas se forem usar de origem latina, que seja algo que seja mais conhecido e não tão raro dentro do idioma. E aí eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês entenderem do que eu tô falando. Eu vou falar sobre os verbos to commence, né? To solicit e to denominate. O verbo to commence, né? O commence, gente, não sei, porque commence, para mim, é francês. Por isso que eu falo, né? A palavra de origem latina. Commence, em francês, é começar. Agora, como que pronuncia to commence? Deve ser commence mesmo. Eu acho que é assim. E aí, o que significa isso? To begin, to start, significa começar também. Acontece que to commence é uma palavra muito formal. Tipo assim, o top do top do top do formal. Então, se você usar essa palavra no seu texto vai ficar tipo, muito formal. É melhor usar to begin, to start, que aí todo mundo vai entender e não vai ficar uma coisa extremamente deslocada do registro que você está usando ali, né? Do estilo de escrita. Outra palavra de origem latina muito formal é to solicit. Isso significa to ask ou to request, certo? Eu já vi to solicit sendo usado em documentos jurídicos. Então, a chance de soar pedante ou muito formal ou rebuscado no artigo científico é grande. Então, optem por usar as opções mais comuns, que são ask e request. E aí vem denominate, né? Eu já vi muita gente usar isso. Como a gente fala em português, denominar, tem gente que usa denominate para significar to call ou to name something, né? Nomear alguma coisa. Só que nessa tentativa aqui de soar formal, ou mesmo de fazer uma tradução literal, né? De denominar, denominate, a pessoa acaba escrevendo errado. Não sei se vocês já procuraram essa palavra aqui no dicionário, mas olha o que ela significa. To denominate significa expressar um valor em dinheiro em uma determinada moeda. Então, não tem a ver com nomear alguma coisa, tem a ver com uma questão financeira. Então, nem é um sinônimo. Então, fiquem atentos com essa questão. Sobre usar palavras de origem latina, primeiro, traduzindo direto do português, porque aí você pode acabar errando usando uma palavra que você acha que significa uma coisa e ela significa outra. E não usar uma palavra muito formal, porque fique muito distante dos leitores. Agora vamos para o nosso segundo ponto, que é a nominalização. Essa palavra significa usar muitos nomes para dizer alguma coisa. E quando eu falo nomes, eu quero dizer substantivos. A gente vai ver aqui um exemplo de uma frase em que a pessoa usou vários substantivos, sendo que ela podia simplificar toda essa expressão com vários substantivos com um verbo, ou com um substantivo. E às vezes as pessoas fazem isso de colocar vários substantivos para soar formal, mas não soa formal, soa só cansativo, porque você colocou várias palavras sem necessidade. Vejam um exemplo. Realizou-se a observação do fenômeno de deslocamento das placas tectônicas. Quando a gente lê assim, a gente pensa, não tem problema, parece normal. Em português a gente costuma escrever assim mesmo, né? Mas o que a gente tem aqui, ó? Realizou-se a ação, né? Realizou o quê? A observação do fenômeno. O que eu entendo aqui que está sobrando, né? Que não precisaria estar aqui, que é uma nominalização. Que é realizou-se a observação. Se você realiza uma observação, o que você faz no final das contas? Você observa. Então não precisa ser realizou-se a observação, pode ser observou-se direto, né? Vai direto para o verbo.
E os verbos no artigo científico são muito importantes. Eles deixam o texto mais dinâmico, né? Mais direto, mais objetivo. Então, sempre que a gente puder trocar um verbo e um substantivo por um único verbo, a gente deve fazer essa troca. Outra coisa que eu acho que está sobrando é o fenômeno, né? Você não pode falar só observou-se o deslocamento. Você precisa falar observação do fenômeno do deslocamento. Percebem que fica uma coisa longa, sem necessidade? Então, isso é uma tentativa de soar formal, mas que só deixa o texto mais longo. Então, vem aqui minha primeira opção de alterar aquele texto para deixar ele mais objetivo. Observou-se o deslocamento das placas tectônicas, ok? E outra opção é tirar essa indicação de que você observou se ela não for necessária. Por quê? Porque aí você diminui um verbo aqui e já coloca de cara o que você observou. Em vez de você falar, eu observei e vi tal coisa, você fala, aquilo que eu observei mostrou. Vejam só. O deslocamento das placas tectônicas demonstrou, indicou. E você só sabe que ela demonstrou, indicou, porque você observou, certo? Então, é uma forma de deixar o texto mais objetivo também. Mas aqui, claro, muda um pouquinho o sentido, então depende da sua intenção. E aí, nós vamos para o inglês, né? Pensar como que ficaria essa mudança da nominalização. Em inglês ficaria assim. The observation of the phenomenon of tectonic shift was conducted. Né? Aqui a gente manteve a voz passiva que está aqui, né? Realizou-se. Então, alguém realizou. A observação do fenômeno de deslocamento de placas tectônicas foi realizada. Né? Em português, a gente tem essas duas opções de voz passiva, que é a sintética, realizou-se, e a... Qual que é a outra? Analítica? Não lembro qual que é o outro nome, mas é essa mais extensa, foi realizado. Então, em inglês, a gente só tem uma, que foi realizado, né? The observation of the phenomenon of the tectonic shift was conducted. E aí, o fenômeno da nominalização fica ainda mais explícito em inglês, porque olha só, a gente tem esse of the, né? Esse conjuntinho, assim, da preposição com o artigo, indica que tem muitos substantivos que a gente pode olhar para isso de uma forma diferente. E aqui vale a mesma estratégia que a gente usou em português. Se a gente quiser, a gente pode até tirar essa voz passiva, né? Foi conduzido para nós conduzimos. Mas aí a gente já viu que a gente pode mudar o conduzir uma observação para o observar. Então ficaria We observed the tectonic shift. Vejam como que diminuiu, ficou mais objetiva, né? Essa nossa reestruturação da frase aqui. Mas, se você não quiser usar a voz ativa com we, como muitas áreas não aceitam muito bem, né? Você pode também fazer aquilo que eu mostrei anteriormente, né? The tectonic shift showed indicated, sem mencionar a ação que você fez na observação antes. Ou você pode colocar aqui, né? Eu esqueci de colocar, mas ficaria The tectonic shift was observed, certo? Ficaria igual tá aqui, com a voz passiva, só que usando o verbo observe. O outro ponto, o terceiro ponto que a gente vai falar aqui, que as pessoas fazem tentando ser formais e deixando o texto difícil de ler, é a inversão da ordem direta da frase. Qual que é a ordem direta da frase? É sujeito, verbo, complemento. Essa é a ordem direta. Se você mexer na posição dessas coisas, você cria a ordem indireta. E quando a gente quer escrever um texto objetivo, como um artigo científico, a gente tem que usar a ordem direta o máximo que a gente conseguir, se não sempre. Que às vezes ajuda a trocar a ordem para dar ênfase em um determinado elemento da frase. Mas na maioria das vezes, usem a ordem direta. E aí eu trouxe um exemplo aqui super legal, que eu tenho certeza que vocês vão reconhecer. Mestre Oda é uma pessoa que fala frases na ordem indireta. Ele troca a posição desses elementos, sujeito, verbo, complemento. Então, ele fala, por exemplo, The greatest teacher failure is. Qual que é o sujeito aqui? O sujeito é failure. E ele tá lá no final da frase. E aí, depois o verbo is tá mais no final ainda. E depois que vem o complemento, The greatest teacher. Isso aqui deixa o texto confuso. O texto, o artigo científico, né? Confuso.
Na tentativa de ser formal, muita gente deixa o texto confuso fazendo isso. Melhor seria e mais claro seria se a gente falasse Failure is the greatest teacher. Viram que fica a frase direta, fica mais fácil de processar? Então, optem sempre pela ordem direta. Se vocês não estão muito familiarizados com esses conceitos, sujeito, verbo, complemento, formação de frases, vou deixar aqui um vídeo no card que eu falo bem o basiquinho disso para vocês se lembrarem. E por último, a coisa que as pessoas fazem muito para deixar o texto formal é usar a voz passiva. E aqui não é uma questão nem de erro, nem de deixar o texto complicado. É uma questão mais de característica da escrita científica. Em português, principalmente, a gente usa muito a voz passiva, mas muito, muito mesmo. E esse uso está diretamente ligado à intenção de ser formal e também de ser imparcial. Que quando a gente usa a voz passiva, a gente omite quem fez a ação, né? No caso, o pesquisador. Em inglês também tem esse sentido de deixar o texto formal e impessoal, mas tem um movimento recente, nos últimos 30 anos, 50 anos talvez, de parar de usar essa voz passiva tanto assim para deixar o texto mais direto e usar a voz ativa. E aí a gente volta naquele exemplo que eu dei das placas tectônicas, né? Em português a gente falou, observou-se o deslocamento das placas tectônicas, que é a voz passiva, né? Quem observou? A gente não sabe, mas pelo contexto do artigo científico, quem observou foi o pesquisador. E aí, essa é uma tentativa de deixar o... Tentativa não, né? Uma forma de deixar o texto mais formal e impessoal. Só que na hora de traduzir para o inglês, a gente pode acontecer de traduzir errado, como nesse caso aqui. Eu já vi isso muito. E várias vezes em aulas ao vivo que eu fiz e trouxe algum exemplo de voz passiva, as pessoas apresentaram esse tipo de tradução, né? Observou o deslocamento. Aí traduz, it was observed the tectonic shift. Só que fica errado. It was observed. Quem é it? Quem é o sujeito, sabe? Fica muito estranho. Não é assim que a gente traduz a voz passiva para o inglês. O certo é isso aqui, ó. The tectonic shift was observed. Você tem que colocar primeiro o que foi feito, depois o verbo, certo? Então, o que foi observado? The tectonic shift, depois was observed. Mas, mais uma vez, às vezes a voz ativa é preferível, porque ela fica mais objetiva. Como exemplo, we observed the tectonic shift. Se vocês tiverem dúvidas ainda sobre a voz passiva, sobre voz ativa, não entenderem muito bem esses conceitos, vou deixar também um card aqui em cima que eu falo especificamente sobre isso. E você, como pesquisador, você acha que é um pesquisador que escreve de forma formal ou de forma rebuscada e precisa melhorar esse texto? Quero que vocês comentem aqui pra mim, pra gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, que eu acho muito interessante. Muita gente reclama, né, de textos rebuscados, que é difícil de ler e tal. E outras pessoas querem fazer rebuscado porque acham que é assim que faz formal. Mas não necessariamente vocês viram nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês na semana que vem.